Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para o trabalho que nós fazemos aí todas as quartas-feiras para estar auxiliando no trabalho de senhoras. Mais uma vez, queremos deixar mais uma recomendação que sempre fazemos no início de cada vídeo, é que a contribuição não é para que as irmãs venham pregar da mesma forma que foi contribuído, mas para que as irmãs ela tenham uma noção do que está sendo tratado e que elas possam então assim absorver o ensinamento para que haja uma facilidade na hora de estar transmitindo a mensagem. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita por homens. Então, homens inspirados por Deus. O maior objetivo de Deus era de manter tudo registrado, a vontade dele para com o homem. Então, às vezes tem história que não está na ordem cronológica. Às vezes tem situação que a gente não sabe se deu antes ou depois de determinados acontecimentos. Mas a qual nós estamos estudando agora, primeiro a gente falamos sobre as 10 virgens que saem ao encontro do esposo. Ela sai ao encontro do esposo. E a atual agora, a qual nós estamos lendo, fala das bodas, onde um pai, um rei, ele prepara uma festa para o seu filho. Então a gente vê aqui nesse momento do preparar da festa, a gente vê uma exclusividade. Era uma festa exclusiva com convidados exclusivos, homens de honra, a nação eleita de Deus. Mas segundo as Escrituras, o que nós lemos aqui no capítulo 22, a gente vê que os convidados, eles não eram dignos. O convite se estendeu agora para um outro público. Não é mais exclusividade. A gente vê que a lista VIP, ela continua, porém, ela não é exclusiva. Então, assim, a Bíblia, no livro de Apocalipse, fala a respeito de 144 mil, se eu não me engano. Então, essa lista VIP, ela continua lá. Esses 144 mil serão salvos, vai participar da festa também. Porém, nós teremos as bodas sendo comemoradas em uma ocasião especial, que vai ser um fato público, aonde a salvação ela foi dada de graça. Por quê? Porque os exclusivos aqui, os convidados, o qual tinham seus nomes como nação eleita, rejeitou o projeto. E não foi simplesmente porque enquanto estava rejeitando, no primeiro momento do convite, estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Mas até quando eles rejeitam a primeira vez, a gente percebe que o rei, ele convida de novo, ele convida pela segunda vez. Só que na segunda vez eles cometem algo muito grave, e que não foi a questão das desculpas, que comprei um campo, que uma vinha e bababá. Não foi simplesmente isso. Eles mataram aqueles que vos anunciavam boas novas, aqueles que estavam convidando eles para algo que era extraordinário,
Imagine aí, você tem o seu nome gravado em um convite, você recebe do próprio rei, além de estar lá o seu nome, o nome da sua família, você vai receber do rei as vestes nupciais, você não vai ter gasto nenhum, e você chega, além de rejeitar, você mata aqueles que foi te anunciar o convite. Então aqui a gente vê que os fiéis, a igreja primitiva, ela pagou um alto preço, transmitindo esse convite, anunciando o convite aos ouvidos do seu próprio povo. E inclusive em uma dessas mortes está a morte de Jesus, está a morte de Jesus. Exatamente por isso que o Pai, segundo as Escrituras, ele ficou irado. A cólera aqui representa a ira de Deus. E o que Deus ele fez? Ele se irou contra Israel, ele destruiu a nação eleita, ele espalhou os povos de Israel. O povo de Israel foi caçado como um animal. A história comprova isso que eu estou falando para os irmãos. Os nazistas destruíram, mataram uma quantidade muito grande de judeus. Israel pagou o preço. Israel pagou o preço. E por causa dessa atitude de Israel, a gente vê que Jesus ali, quando ele ressuscita, o Pai dele, o próprio Deus, ele estende, agora ele abre a porta da graça, e aonde nos deu a condição de entrarmos para podermos fazer parte dos convidados, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, eu estou aqui com 2 jovens da nossa igreja, temos o Moab e temos aqui o Rian. São 2 jovens que nos ajudam aqui nas contribuições, que nos ajudam a cuidar da igreja aqui, e eles estão aqui simplesmente quietinho aqui, somente ouvindo o que está sendo contribuído, mas são jovens também que têm contribuições sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo esse assunto. Então assim, comentando aqui, entre nós 3 aqui, a gente estávamos comentando sobre a questão do porquê desse rei ele encontrar alguém ali diferente, e ele trata como amigo, e consultamos aqui, buscamos aqui no Google o que significava amigo. Amigo é aquele que demonstra amor, amigo é aquele que demonstra afeto. E a pergunta nossa aqui foi, mas que amor foi esse demonstrado? Sendo que o rei, ele chega e manda amarrar, simplesmente porque o cara não estava vestido de forma adequada, e lançar fora. Não era mais fácil pegar aqui e mandar ele vestir a roupa? E aí a gente chegamos à conclusão que o amor do rei não é para quem está vivendo de forma desalinhada, de forma desadequada. Ele não era digno de estar ali. Por quê? Era uma festa pública. Foi convidado bons e maus. Então a salvação para a igreja gentil, ela é pública. O próprio Senhor, ele diz isso: vinde a mim todos, que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E esse momento aqui é um momento em que acontece aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tanto projeta o Pai, como ele projeta o Filho, no meio das nossas reuniões, no meio dos nossos cultos. Ele nunca se projeta, eu sou o Espírito de Deus e eu opero. Não, quando ele se manifesta, ele sempre vai dizer: e eu sou o Filho, aquele que morreu na cruz do Calvário, e eu sou o Pai, aquele que criou, aquele que fez, aquele que planejou, que projetou todas as coisas. Então assim, o que vai acontecer constantemente no meio da igreja vai ser o Espírito Santo projetando o Pai para conferir aqueles que foram convidados
para o céu. Aqueles que foram convidados para uma festa para Jesus Cristo. E a festa, ela tem que ser uma festa à altura do sacrifício. Ela tem que ser uma festa à altura da morte de Jesus na cruz do Calvário e da ressurreição ao terceiro dia. É por isso que o Pai não tem tolerância com aqueles que estão vivendo de forma desordenada. O amor do Pai não é para o ímpio que está dentro da igreja, não é para o ímpio que está aqui dizendo que está indo para a eternidade de forma desadequada, sendo que o Espírito Santo ele proclama dentro da igreja o que nós precisamos fazer para sermos dignos de adentrarmos as mansões celestiais e fazermos parte da festa do Cordeiro. No livro de Apocalipse, descreve sobre isso. João ele diz: mas quem são aqueles que vêm subindo pelo caminho, com as suas vestes salpicadas de sangue? Então, para cada festa, tem as vestimentas, tem as vestes que vai ser a caráter de cada festa. Então aqui, a de Jesus, a festa do Cordeiro, as vestimentas, ela tem o caráter da morte e ressurreição. A morte é representada pelo sangue, e a ressurreição é o branco. E o próprio Jesus ele responde para João: esses aí são aqueles que lavaram e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Todos que subiam para entrar, eles estavam vestidos da mesma forma. As suas vestes eram salpicadas de sangue. Então, esse julgamento não é lá no céu. Não é no céu, porque depois que a porta fecha, lá nas 10 virgens, ninguém mais entra. E só vai entrar quem estiver adequado. Então assim, aqui, essas boldas aqui do Filho, é uma comemoração que cada culto, irmãos, que nós participamos, cada reunião, cada vigília, cada escola bíblica dominical, é uma festa nupcial, é uma festa extraordinária, proporcionada pelo Pai em favor do Filho, em favor do Filho. Então aqui não é uma reunião no céu, aqui não, aqui são as nossas reuniões que nós temos diárias, num culto de madrugada, num culto ao meio-dia, num culto à noite. Às vezes a minha região aqui, da Bahia, a nossa cidade pequena, às vezes não acontece isso, mas em cidades grandes, o culto ao meio-dia é um culto normal, é como se fosse um culto da noite, com instrumentistas, com obreiros, com louvorista, com mensagem, e as igrejas são lotadas. Sabe por quê? Porque é dessa forma que é projetado no céu. Às vezes nós aqui, nas nossas limitações, às vezes nós não alcançamos isso. As igrejas todos os dias estão abertas ao meio-dia, em cidades grandes, para que possa ser cultuado ao Senhor. Então é uma festa, é uma comemoração do Pai para com o Filho. Lá no céu, Deus ele dá honra a quem tem honra. É por isso que o Pai ele está sempre proporcionando esses cultos ao Filho. Por que ele faz isso? Porque o Filho comprou para o Pai, com o próprio sangue, um povo que não tinha direito de salvação. Aqui está a prova bem clara que é de maus e bons, de bons e maus, de homens que são maus, e quando encontra com este sacrifício, ele muda a vida dele, ele transforma. Agora o Pai ele chega para poder conferir no culto aqui desse, e ele vê alguém que está menosprezando, ele vê alguém que está vivendo um evangelho diferente do que os demais estavam vivendo.
Então a gente vê aqui uma atitude verdadeiramente de amor, porque quem ama, cuida, quem ama, zela. Já ouviram aquele ditado que uma maçã podre, uma laranja podre apodrece as demais que estão no cesto? Exatamente essa atitude aqui desse rei, que a gente vê na comparação de Jesus. A gente vê amor do rei, sim, não para aqueles que estão vivendo de forma impiedosa, aqueles que estão dentro da igreja, profanando o templo, vivendo do jeito que quer, andando da forma que quer, vestindo o que quer, falando o que quer, acessando o que quer e ainda dizendo que está indo para o céu. O Pai, Ele vai tirar do nosso meio, aqui na terra, tudo aquilo que não glorifica o nome do Filho, tudo aquilo que não está à altura do que Ele está preparando para o seu Filho. E Ele vai mandar atar as mãos e os pés, para que os demais não sigam o mesmo caminho desse homem que estava aqui dentro, que está aqui dentro das igrejas hoje. Dentro das igrejas. Então a Bíblia, ela não nos dá o direito de estarmos aqui sendo conivente com o pecado alheio. Pelo contrário, o próprio Paulo, ele orienta sobre isso. Ele chega em uma das suas igrejas e lá tinha um homem, um membro daquela igreja, que se deitava com a esposa do seu próprio pai. E Paulo, quando ele chega, ele diz assim: até quando vocês vão estar sendo conivente, vocês vão estar suportando esse homem no vosso meio, sabendo do pecado dele, sabendo do que ele representa, da porta, da pedra de tropeço que ele é para essa igreja, e vocês não tomam atitude? Não existe, irmãos, não existe comunhão entre luz e trevas. Às vezes, alguns companheiros estão tomando aí algumas atitudes perigosas, que pode estar levando toda a sua igreja ao abismo. Porque a pedra de tropeço, se ela não for retirada de dentro da igreja, o seu rebanho vai estar constantemente tropeçando naquela pedra, naquela pessoa, e vai tomar essa pessoa como exemplo, e daqui a pouco você vai ter várias pedras de tropeço dentro da sua igreja. Amém? A contribuição aqui é para que as irmãs possam entender que não houve maldade, que não houve uma atitude fora da palavra. Pelo contrário, tudo aqui está alinhado, o profético está alinhado com o histórico. Muitos são chamados. Imagine aí uma festa onde tudo foi distribuído de forma gratuita: a candeia, o azeite, a reserva, as vestes. A única coisa que eu precisava era portar esses 4 elementos. E aí o que acontece? Se depara lá, o resultado é exatamente o mesmo, lá das 10 virgens. A porta vai se abrir e quem tiver alinhado vai entrar, confirmando o texto que nós pregamos constantemente nos nossos cultos de ceia. Eis que estou à porta e bato. Esse eis que estou à porta e bato é a mensagem que diz: aí veio o esposo. Se alguém ouvir este clamor e abrir a porta do coração, eu cearei com ele. Isso é o Senhor dizendo, é uma ação do alto para baixo. Eu cearei com ele, de lá para cá. E depois ele vira e diz assim: e ele comigo. Já é uma ação daqui para lá. É o momento em que a porta se abre e nós que abrimos a porta do coração para nos alinharmos ao Evangelho eterno, aqui nós entraremos nas mansões celestiais para podermos ceiar com o Senhor lá na eternidade. Então que fique bem claro, na parábola das boldas, qual foi o motivo? O motivo foi as boldas
que um rei preparou para o seu filho. A única coisa que nós precisamos, tudo é de graça, eu só preciso me alinhar: vestes, candeia, fogo e reserva. Então eu preciso ter esses 4 elementos, senão iremos ouvir da parte do próprio Deus, nós iremos ouvir a mesma palavra de juízo: amigo, como entraste aqui? E comentando aqui, o Rian, ele trouxe uma contribuição essa semana, que este homem, quando ele ouve do rei essa palavra, ele ficou em silêncio. Isso aqui é uma contribuição do Rian. Ele ficou em silêncio, é o nosso jovem aqui, como se desse a entender que ele não falou nada, porque ele reconheceu que estava errado. Então assim, ele reconheceu que estava errado. É como se ele soubesse que, poxa, tudo foi dado de graça, e a única coisa que ele precisava era vestir as vestes, era estar com a candeia acesa, era ter a reserva, era ter o fogo. E às vezes nós estamos aqui à mercê. Os discípulos ali, muitos deles estavam da mesma forma, Jesus anunciando que ia morrer, que seria entregue, e eles todos desapercebidos. E em seguida eles foram surpresos com a entrega, com o sacrifício, com a morte e a ressurreição ao terceiro dia. Amém? Espero que possa ter ajudado as nossas irmãs aí para o preparo da mensagem amanhã. Então a contribuição nada mais é para poder ajudar no esclarecimento da mensagem, daquilo que vocês irão pregar amanhã. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.